Olá pessoal, meu nome é Victoria, para quem não me conhece, e o do meu esposo é Luan, e hoje nós vamos contar um pouco do testemunho da Emanuele, um testemunho de superação, de milagre, de força, de garra e principalmente de fé. Então fica conosco para acompanhar toda essa trajetória. A Emanuele nasceu no dia 21 de fevereiro de 2025, às 8h29 da noite, pesando 2,555 kg, com 45 centímetros. No segundo dia de vida da Emanuele, ela começou a apresentar desconforto na respiração, onde já no segundo dia ela foi levada para o berçário patológico para fazer uso de oxigênio, né? Foi um susto para nós, porém nós sabíamos que seria o melhor para ela. 2 dias depois, ela foi transferida para o Hospital Estadual de Sumaré para fazer tratamento com CPAP, fazer tratamento também de fototerapia. Feito esse tratamento, ela voltou de lá bem e retornou para a maternidade de Hortolândia para poder passar na fonoaudióloga, porque ela não sabia deglutir, não fazia sucção para mamar. Porém, esse final de semana, que ela ficou na maternidade de Hortolândia, ela contraiu uma infecção de urina, onde teve queda na saturação, aumento no batimento, onde o batimento dela foi para 210. A gente ficou muito assustado e pedimos novamente a transferência dela para o Estadual de Sumaré por conta da acessibilidade, dos cuidados que lá eles teriam com ela. E assim fizeram. Transferiram a Emanuele de volta para o Estadual de Sumaré, onde iniciaram novamente o tratamento com ela, onde colocaram ela novamente no CPAP, no respirador, para que ela pudesse ser ajudada. Chegando lá, ela fez o exame de rotina, para entrada, para internação, descobriu a infecção de urina e começou aí uso de antibiótico durante 7 dias. Correspondeu bem aos antibióticos nesses 7 dias, graças a Deus. Porém, logo em seguida, ela pegou uma gripe, onde se fez necessário novamente o uso de antibiótico na Emanuele. Ei, gente, tô fazendo esse vídeo por ser parte do meu testemunho, Manu hoje tá completando seus 29 dias de vida. Tá ainda no hospital, infelizmente, mas creio que quanto antes ela vai sair. Ontem nós estivemos lá, e ela suspeita de uma gripezinha, de um resfriado, mas eu creio em nome de Jesus que vai ser algo simples. Nós vamos chegar lá hoje e ela vai estar bem, em nome de Jesus. Ei, gente, mais um vídeo para testificar o meu testemunho, Aliás, o testemunho da Manu. Manu, ela tá melhorando, graças a Deus. Ela já perdeu os traços, de recém-nascido, ainda no hospital. Então, o rostinho dela de RN eu não aproveitei muito em casa, mas ela tá uma lindeza, Eu tô apaixonada por essa criança. Eu creio que foi um processo necessário para a gente passar, confiando no Senhor,
colocando a nossa dependência no Senhor, e ver os milagres dele acontecer conforme o tempo dele, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de viver tudo isso juntamente com ele, né? Conhecer mais, ser um milagre de Deus aqui na terra. E eu creio que o quanto antes a Manuzinha vai estar em casa, em nome de Jesus. Assim que descobriram a gripe, um princípio de pneumonia, entraram novamente com antibiótico. Esse momento eu tava chorando porque eu precisei ir pro hospital sozinha, porque o meu esposo, ele voltou de férias e não tinha como me acompanhar no decorrer da semana. Então foi um processo muito difícil, onde eu me vi sozinha, apesar de todo o tempo ele estar ali me apoiando a Emanuele. Então começamos o processo de todos os dias estar no hospital, cuidando dela, para que ela ficasse bem a todo momento. Ei, gente, mais um vídeo aqui do testemunho, né? Hoje estou indo para o estadual de bus, né? Porque o meu querido esposo voltou a trabalhar, não consegue ir comigo. Eu até entendo, né? Ficou 30 dias em casa, mas louvado seja Deus. Hoje está chovendo, está um clima agradável para ficar em casa, né? Mas minha prioridade é minha filha. Então, Manu, estou chegando, filha. Fomos informados de que Emanuele precisaria fazer um exame EED para verificar um possível refluxo. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um dia, estou aqui esperando o ônibus para ir para o estadual de Sumaré. Hoje talvez eu tenha uma resposta decisiva a respeito do exame da Manu. Eu creio que sim. Eu creio que eu vou chegar lá, minha filha vai estar melhor. E hoje eu vou ver se eu consigo conversar com a psicóloga, fazer uma terapia até ela sair. Porque tem dia que é muito difícil. E assim, gente, quando a gente tá com qualquer parente no hospital, nós ficamos fragilizados, né? Não tem como não ficar. Mas quando é uma pessoa que não sabe falar, não sabe expressar o que tá sentindo, dói demais, demais. Porque você queria estar lá no lugar dela e não pode, quem tem que passar por isso é ela. Dói muito, 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 muito. E assim, hoje é dia 7 de abril e a Manu, ela tá com 1 mês e 17 dias que ela tá no hospital. E assim, que ela não conhece a casa dela, que ela nunca veio pra casa. E eu creio que tá acabando. Falta pouco. E a gente tenta ser forte, né? Por ela, pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Você falar pra alguém que a Manu tá bem, mesmo morrendo de medo,
É muito difícil. E eu tento ser o mais forte possível pelo Luan e pela Manu. Eu evito estar chorando na frente dele, porque a gente tenta ser forte. O exame ela faria pela PUC, só que a máquina estava quebrada e teríamos que aguardar cotações para outra clínica para ela fazer o exame. Gente, hoje é dia 8 de abril. É muito dolorido pra mim, né? Tá sendo muito dolorido pra mim. Vim embora e deixar ela lá, ainda tá doendo. Mas eu creio que nos próximos dias, poucos dias, eu vou poder fazer um vídeo falando que eu tirei ela do hospital. Eu tirei não, né? Ela teve alta do hospital. Não vejo a hora. E assim, ela tá esperando pra fazer um exame de refluxo. Eu queria muito, muito que ela não tivesse um quadro de refluxo. Porém, eu acredito que tem. Eu creio que Deus é o médico dos médicos e Ele pode curar minha filha. Mas Ele também coloca os médicos pra poder cuidar, né? Então, eu creio que vai resolver isso logo. Ela vai fazer esse exame. Vai dar tudo certo. Ontem, quando eu fui lá, ela toda hora ela assustava, né? E eu não posso fazer nada. Eu não sei o que fazer. A minha vontade era pegar ela no colo e proteger ela. Só que eu não podia. E aí chegou o momento de enfrentar com a Emanuele a primeira cólica dela. Foi um dia difícil, porque eu não sabia como cuidar dela com cólica. Porém, a enfermeira me ajudou e deu tudo certo. Oi, gente. Mais um dia aqui para poder relatar o meu testemunho. Do meu esposo e da Manu. É um testemunho de todos nós, para a glória de Deus. Confesso que eu tô muito cansada. Muito cansada. Só que quando eu chegar lá pra ver a Manu, é como se Deus me trouxesse vida de novo, saúde, energia. Tudo faz valer a pena. Então, ontem eu fiquei muito feliz. Manu saiu do oxigênio e fecharam a sondinha do estômago dela. Ai, graças a Deus, tô muito feliz. Mas eu confesso, gente, que tá sendo bastante cansativo. Bastante. Porque eu levanto às 7, né? Pra arrumar as coisas, pra poder ir pro hospital. Passo o dia lá no hospital e só consigo fechar os olhos para dormir às 11 da noite. Então tá sendo um pouco cansativo. Só que pela Manu eu faço isso e muito mais. Eu creio que Deus vai renovar minhas forças todas as vezes que necessário, porque é pela minha filha. Por ela eu dou minha vida. Chegando no hospital, a médica falou pra mim que a Emanuele tinha ido dar um passeio. Fiquei surpresa, passeio como? Como assim? E a médica falou que ela tinha ido fazer o exame dela. E falo isso em lágrimas, porque
foi uma alegria enorme pro meu coração quando eu soube que ela tinha feito o exame. Obrigado, Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ai, eu tô muito feliz. Ai, obrigado, Deus! Obrigado, Espírito Santo. Nos avisaram então que o exame dela iria estar saindo na segunda-feira. Ela fez o exame numa sexta-feira. Chegou a tão esperada segunda-feira. Aí o rapaz indo buscar o exame da Emanuele, pedir para que o Senhor guiasse e direcionasse ele para que ele voltasse com esse resultado logo, né? Oi, gente. Hoje é dia 14 de abril. Eu vim pro hospital hoje mais cedo para poder ver a Manu, né? Porque hoje é dia de sair o resultado dela. E eu cheguei aqui, ela tava vomitando. Aí a saturação dela já caiu. Colocaram ela um pouco no oxigênio. Mas foi muito difícil. Muito difícil pra mim ver. Eu não consegui controlar o choro. Eu não tô conseguindo. Porque tá doendo demais. Doendo demais. Tá doendo demais. Demais. Eu queria estar no lugar dela para não ver ela passar por tudo isso. Mas é dela, né? É ela que precisa passar por isso. Mas eu continuo confiando. Apesar do que eu vi, eu continuo confiando. Eu sei que Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Mas eu sou mãe, né? Não dá. Aí eu saí aqui pra fora pra chorar, pra tomar um pouco de ar. Mas como se eu tivesse anestesiada. Não sei. Não sei o que eu tô sentindo. Não sei onde tá doendo. Mas vai dar tudo certo. Nesse momento eu já tinha entrado em contato com o meu esposo, pedi para ele ir para o hospital para a gente saber o resultado do exame juntos. Porém a médica já tinha falado que certamente ela iria fazer a cirurgia de gastrostomia por conta da falta de deglutição, por falta de sucção. Então, de um jeito ou de outro, ela passaria por uma cirurgia. Nós estamos aqui hoje esperando o resultado do exame da Manu. Já tivemos a confirmação de que a Manu vai fazer a cirurgia, né? Infelizmente, mas vai dar tudo certo, né, meu amor? Recebemos o resultado e sim, Emanuele tinha um refluxo. Foi necessário fazer a cirurgia para válvula anti-refluxo, correção da hérnia de hiato e uma gastrostomia. Sem palavras para a equipe de enfermagem do Estadual de Sumaré, que fazia com que os dias da Emanuele fossem melhor, embora a personalidade dela fosse muito forte. Tivemos a informação de que a cirurgia da Emanuele seria no dia 24 de abril, né? Por volta das 10 horas da manhã, 10h30. Oi, gente! Hoje é dia 22 de abril. Falta 2 dias para a cirurgia da Emanuele. Hoje e amanhã, no caso, né? Porque na quinta-feira já é a cirurgia dela. Confesso que eu tô muito em paz mesmo. Não queria, de verdade, não queria que ela fizesse cirurgia, mas Deus sabe o que é melhor pra ela. E Deus também já me trouxe uma paz tão grande pro coração que eu tenho a plena convicção de que é Ele que vai estar lá fazendo essa cirurgia na Emanuele. Então, assim, eu tô com uma paz muito grande no meu coração, com uma certeza, com a convicção que já deu tudo certo. E dia
Hoje é que dia? Dia 24, eu volto para poder contar para vocês como foi a cirurgia da pequena. Foi quando no dia 22 de abril eu tive a notícia que a cirurgia da Emanuele seria antecipada para o dia 23. Quando chegamos lá no dia 23 e eu vi a minha filha sendo entubada e sendo levada para o centro cirúrgico, embora eu confiasse muito no Senhor, a gente fica sem chão. Foram aproximadamente 2h30 de cirurgia. Foi 1 hora de procedimento para intubação, transfusão de sangue e 1h30 definitivo para a cirurgia em questão. Ficamos o tempo todo na porta do centro cirúrgico, aguardando notícias, aguardando resposta da cirurgia. Foi quando a médica saiu com um sorriso de orelha a orelha, falando que a cirurgia foi um sucesso. Ei, gente! Tô fazendo esse vídeo pra poder contar que a cirurgia da Manu foi um sucesso. Louvado seja Deus, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus, eu não tenho palavras pra agradecer também a cada oração que foi feita. Tá correspondendo bem ao pós-cirúrgico, louvado seja Deus. O meu medo não era nem tanto assim da cirurgia, mas o pós, né? Que a gente sabe que tem que ter um cuidado, né? Mais intenso, né? Pois ela tem 2 meses só, então só de ver que ela tá bem, que o pós-cirúrgico dela tá indo muito bem também, já me dá um alívio muito grande. Sei que Deus tem estado com ela o tempo todo, em todo momento, desde quando eu descobri que estava grávida dela. Então, assim, louvado seja Deus por isso. No dia 24, pós-cirurgia, desentubaram a Emanuele, porém no dia 27 foi necessário entubar ela novamente. Tô indo, né, pro hospital para ver a Manu. Ontem nós fomos lá e ela voltou a ser entubada. A princípio eles desconfiam de uma pneumonia, porque como ela não sabe deglutir, a saliva dela tá indo pro pulmão. Ontem também fomos no culto, fomos renovados pelo Espírito Santo de Deus, porém confesso que é muito difícil a gente tá preocupado, né, com a saúde da Emanuele e olhar para as pessoas e falar que tá tudo bem. A gente chegar e ver que ela tá entubada e falar que tá tudo bem. Porque eu e o Luan, a gente combinou de não contar, né, da intubação dela, para não preocupar. Na terça-feira, dia 29, Emanuele foi desentubada. Estava essa princesa maravilhosa, porém ainda respirando um pouco cansada. Ela estava com um catéter de oxigênio por conta da não sucção dela e da deglutição. Ela acaba mandando saliva para o pulmão, né, que acaba dificultando a respiração dela, causando aí o fechamento do pulmão. Por conta disso, foi necessário o oxigênio. Emanuele deu, assim, uma suspeita de uma possível convulsão na segunda-feira. Eu, assim, sinceramente, dou graças a Deus por não ter visto. Porque se eu tivesse visto, Senhor amado, eu tava, olha, não sei nem o jeito que eu ia estar. Porém, a médica, né, falou que o tempo que eu ficar lá com ela é para mim observar, né, reações suspeitas dela, né. Porém, ela não teve mais. Hoje é quarta-feira, é 1 semana após cirurgia, mas eu acredito que não é uma convulsão, mas se for, não teve mais, graças a Deus. Na quarta-feira também foi tirado os pontos da cirurgia da Emanuele, cicatrização muito boa e gastro 100% também. Apesar da boa cicatrização e a gastrostomia estar ótima, ela ainda respirava bastante cansadinha. Hoje é
dia 2 de maio, cheguei aqui no estadual. Manoele foi entubada de novo. Confesso que eu tô sem chão. Não sei o que pensar. Mas ela tá com um semblante bom. Isso é o que me alivia. E eu sei que vai dar tudo certo. Na hora que eu fui tirar foto dela, fiquei mais apaixonada por ela. Parece que tá orando, a querida. Linda, linda, linda. E assim como das outras vezes, recorri ao meu esposo, que tem sido um suporte, não só para mim, mas também para Emanuele. No momento que tudo aconteceu, eu mandei mensagem para ele e ele foi muito sábio nas palavras dele, em me instruir, né, e falar para mim o que era certo a fazer e que nada fugia do controle de Deus, né? Porque apesar da dificuldade, apesar das formas que a gente vê a Emanuele, né, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Então, ele foi bem sábio no momento que falou comigo, nas palavras, que nós devemos confiar, que nós devemos crer. E no final de tudo, de toda a conversa, ele ainda me fez rir. Ele conseguiu arrancar um sorriso do meu rosto, porque eu acredito que não só o desejo dele, mas também de Deus, que estejamos bem, felizes, alegres, confiantes e com a certeza de que tudo já deu certo em nome de Jesus. Quando foi no dia 3 de maio, a doutora ela vira para nós e fala as seguintes palavras: mãe, eu não posso afirmar para você que a Emanuele vai andar, falar, comer, porque pode passar um ano e você voltar aqui e me chamar de mentirosa. Foi um choque para nós, mas sempre confiantes de que palavras negativas não fazem parte da vida da minha filha. Foi quando no dia 19 de maio, a Emanuele passou por mais uma cirurgia. Fez uma traqueostomia para blindar o pulmão dela contra a pneumonia. Quando foi dia 26 de maio, a Emanuele apresentou melhora, né? Consequentemente por conta da traqueostomia, e me pediram para passar a noite com ela no hospital para aprender a fazer os cuidados. Então, no dia 27 de maio, foi a tão sonhada e esperada alta da Emanuele. Foi um momento aguardado, um momento sonhado, um momento orado diante de Deus. Pense em um momento tão importante que a equipe fez um corredor para dar tchau para Manu. Sentiremos saudade de toda essa equipe que cuidou dela com tanto zelo, com tanto carinho e com tanto amor. Mas em algum momento precisaríamos dar tchau, agradecer e sairmos felizes, com saúde, renovados e carregando o nosso milagre no colo. Foi um momento de celebração e agradeço a toda a equipe que cuidou da Manu. Mas com apenas uma semana que a Emanuele estava em casa, precisamos internar novamente, pois ela testou positivo para a Covid. E estava a nossa guerreirinha novamente internada no hospital, só que dessa vez em isolamento e com a mamãe. Gente, hoje é dia 2 de junho. Passei a noite aqui com a Manu no hospital. Eu tô muito grata a Deus por essa oportunidade, porque das outras vezes que ela ficou internada eu não pude estar presente. Então, dessa vez eu não abandonei e não vou abandonar minha filha. Faz 3 meses e 12 dias que eu tô passando a maior prova da minha vida com a pessoa que eu mais amo nessa vida, mas eu continuo confiando em Deus.
Só que eu já não sei se eu continuo forte como eu tava no começo. Eu tô tentando. Eu confesso que eu não sei qual vai ser o final dessa história. Mas que seja o melhor para nós, né? O melhor de Deus para nós, porque ainda que a vontade de Deus não coincida com a nossa, a dele continua sendo a melhor. Foi quando, ainda no hospital, eu percebi que a Emanuele estava convulsionando. E no fundo, sabíamos que ia além de um quadro de Covid, que precisaríamos investigar a causa agora dessas convulsões dela. Doeu muito, continuava doendo, mas nós sabíamos que o Senhor estava cuidando dela em todo o tempo. Foi quando, no dia 19 de junho, nós passamos a Emanuele na sua primeira consulta com o neurologista pediatra, onde ele já encaminhou ela no mesmo dia para fazer um eletroencefalograma, para verificar a atividade cerebral, ver se tem algo neurológico por conta da não deglutição, da não sucção. A gente sabia que no fundo tinha algo neurológico, mas a fase de aceitação é tudo muito difícil, a gente aceitar que tem alguma coisa. Ela fez o eletroencefalograma e deu alterado. Gente, hoje é dia 26. Aconteceu muita coisa hoje, muita. Não fizeram o exame de ressonância da Emanuele hoje, de manhã. E agora, no final da tarde, estamos aqui no estadual para ver o que ela tem. Ela tá com a saturação oscilando. Aí tem que investigar para saber o que tá acontecendo. Ai, meu Deus. E foi aí que descobrimos que novamente a Emanuele estava com Covid. Início de bronquiolite. Só que dessa vez foi bem pior do que da outra vez. Ela precisou ficar mais tempo na nebulização, não conseguiam desmamar ela do O2, mas aos poucos ela foi melhorando, graças a Deus. No dia 16 de julho, ela iniciou o tratamento no Instituto IO da Unicamp, onde ela fez uma naso e constatou que ainda está descendo um pouco de saliva pela traqueia. No dia 24 de julho, nós levamos ela para Jundiaí para que ela pudesse passar por uma ressonância com sedação. E depois de 5 meses e 10 dias, nós chegamos a um diagnóstico da Emanuele. Após a ressonância, a Emanuele foi diagnosticada com uma paralisia cerebral crônica. Eu acredito que chegamos até aqui com um propósito e continuaremos com um propósito. A história da Emanuele é um testemunho vivo de que Deus opera ainda nos dias de hoje. E eu creio que através do testemunho dela o Senhor vai tocar o seu coração. Eu costumo dizer para ela que começamos essa batalha juntos e juntos iremos até o final. E eu creio que com estímulo, com cuidado, com amor, com carinho e com oração, nós vamos vencer mais essa. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui e um beijinho da Manu.